CLT tinha que acabar, a justiça tinha que acabar. E aí as pessoas vão conquistando muito mais emprego, enche todo mundo de emprego e aí é uma questão só de negociações. Nós estamos sendo governados por quem não tem história. O preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Antigamente a sensação que nós tínhamos é que o empresário era um lobo mau, era um cara que explorava tal. Eu percebo, pelo menos onde eu tenho andado, que as pessoas, até os próprios funcionários, estão criando admirações. A gente tem visto bastante ícones, você, o próprio Rufino, Apolinário, Silvio Santos, que é um ícone, e tantos outros que vem mudando o que foi jogado na nossa cabeça sobre empresários. O que você vê sobre isso? O que você fala sobre esse momento que a visão de empreendedor, eu costumo dizer lá na editora que o pessoal tem empreendedores virando até popstar, de tão referência que ele tem sido para as pessoas. Como que você vê esse momento que nós estamos passando? Primeiro que a imagem do empreendedor lá, malvadão, aquele que explora, ela está muito mais relacionada com pessoas que estão ligadas ao Estado, aqueles empresários que cooptam o Estado e que ganham muito dinheiro e que realmente estão a serviço da política, e nós temos que afastar. Isso aí não é empresário, é gangster, é outra turma, temos que acabar. E o pequeno empresário, empreendedor, marmorista, cabeleireiro, manicure, pessoas que estão no dia a dia, perceberam que o malvadão não é o patrão. O malvadão é o Estado, o governo, que não deixa ninguém trabalhar, que tira o dinheiro dele, que ele mal consegue faturar, que ganha antes do que qualquer um. O governo tira daqui 30% limpo todo mês, de impostos, limpo. Eu não consigo tirar 2%, 3%. E nesse momento que o Brasil está nessa dificuldade, aliás, o Brasil vive em dificuldade, eu desde que nasci só escuto crise nesse país aqui. Simplesmente a gente trabalha almoço para vender no almoço para comprar jantar, para poder chegar no próximo momento que talvez seja bom. Mas nós temos uma responsabilidade social. Você sabe como é que você monta uma empresa? A primeira coisa que você monta pega o teu dinheiro que estava no teu bolso, teu dinheiro, você põe numa pessoa jurídica que chama de capital social. Olha o nome do dinheiro que você pega e põe na empresa. Capital social. Sabe por que chama capital social? Porque aquele dinheiro que você constitui em empresa, que chama capital social, que aparece no balanço como capital social lá, é o dinheiro que você está arriscando, que não é mais teu, agora é da empresa, para poder gerar emprego, movimentar a economia, comprar fornecedores. É um dinheiro que vai para a sociedade, ajudar a sociedade. Como é que você pode chamar uns caras desses de malvadão? Como é que você pode chamar esse de explorador? Outra frase besta que eu escuto, principalmente da turminha da esquerda, que é: vocês são exploradores. Exploradores. Qual é o sentido de um empresário ser explorador do funcionário dele? Se ele fizer isso, quem que vai comprar os produtos ou serviços dele? Nós queremos gerar mercado. Se tem alguém que quer ver o Brasil inteiro bem, funcionando bem, lá em cima, tirar todo mundo da pobreza, da miséria, jogar para a sociedade, incluir socialmente de forma sustentável, que é uma das bandeiras que eu falo, para poder ter um grande mercado consumidor, é um empresário, porque ele vai vender mais, ele vai ter mais condição. Outra coisa, quando a sociedade toda estiver incluída, vamos despencar os índices de violência. Sim. Com 23 milhões de pessoas desempregadas, você quer o quê? Gente tentando sobreviver. Você já viu tem vários filmes no YouTube de pequenos empreendedores, uma moça vendendo cheiro verde, cebolinha na praça, e vem 3 fiscais para confiscar tudo dela. O desespero dessa mulher jogando tudo, um outro vendendo suquinho de laranja. Abacaxi, tudo, abacaxi, tudo apreendido. O cara está ganhando a vida honestamente, gente. Ah, mas ele está atrapalhando o comércio local, tal, não sei o quê. Tudo bem, vamos organizar, mas também tira o alvará de funcionamento. Não precisa ter mais alvará de funcionamento. Você quer montar uma empresa? Monta, cara. E aí, você responde pela tua ação. Liberdade com responsabilidade. É um dos maiores temas que a gente fala. Então, essa escola de malvadão é tudo balela, é tudo conversa fiada. Se o cara é ruim, porque tem gente ruim de todos os níveis, ele que desmonte a empresa dele, a empresa dele que vá para a falência, ele que não tenha funcionários para fazer a seleção natural,
empresário adora a seleção natural, porque os ruins quebram, os bons ficam. E quem mais gosta disso é o consumidor, que compra produtos mais baratos e de melhor qualidade. Nós temos visto empresários que até então detinham um monopólio, hoje indo para a cadeia, porque aquilo que você falou, para o governo, né, até é importante que se detenha, que a população fique alienada, acredite nessas besteiras como você está falando, e o que acaba acontecendo? Parece que, tipo, vamos falar do próprio, citando o nome, o Eike Batista, outros empresários, o próprio Marcelo Odebrecht, são pessoas que estão intocadas. É aquilo que você falou, quem realmente faz a mecânica do país são essas pessoas que estão aqui. É a manicure, é o cabeleireiro, é o cara que tem um restaurante, né? Não são os grandes. Os grandes, eles estão muito mais aproveitando, sugando o próprio dinheiro nosso. Até eu ia te perguntar em relação a esse momento da questão trabalhista, né? Que foi muito questionado, né? Que a esquerda costumava dizer que estavam tirando direito de trabalhadores. Essa mudança que houve. Como você vê isso? Eu vejo que tem que acabar com a CLT. Fim da CLT. Melhor para todo mundo. A CLT só está melhorando algumas que chamam de direitos, mas que na verdade é destruindo empregos. Eu vou falar o que acontece. Na França, que tem direito que não acaba mais, sabe o que acontece? 30% da população de jovens desempregadas. Eles querem contratar robôs, porque o robô não tem nenhum direito trabalhista. Sabe o que o governo francês agora quer fazer? Cobrar INSS de robô, porque ninguém mais. Era muito mais simples fazer que nem o modelo americano. Você trabalhou, você vai ganhar 10 dólares por hora? Trabalhou 10 horas, aqui 100 dólares, está tudo pago. É fundo de garantia, 13º e tal. Está tudo incluído. O que acontece no Brasil é que eu tenho que ter um departamento só para poder ficar calculando a folha de pagamento. Me custa apurar a folha de pagamento. Com um monte de direitos que, teoricamente, era muito mais fácil o cara ganhar em forma de salário. Ele não ganha nada. Um salário de R$2.000 de um funcionário custa para a empresa 4. Sabe quem fica no meio do caminho aqui? O governão de novo, catando, pega o fundo de garantia e aplica na pior aplicação possível, imaginável, e aí fica criando uma justiça do trabalho que só faz um monte de gente querer entrar na justiça. Essa reforma foi boa. Aliás, ela só deu ganho de direitos para os trabalhadores, não teve nenhuma perda, ao contrário, ganharam um monte de direitos. A relação ficou mais livre. Por que eu preciso ter um sindicato entre eu e meu funcionário? Porque eu sou malvadão, eu vou impor meus funcionários simplesmente, Alex, eu não vou trabalhar desse jeito, acabou. Sabe o que é melhor mesmo para poder melhorar a condição de trabalho no Brasil? Acabar com os desempregados, gerar emprego, pleno emprego. Aí eu não vou conseguir mais ter pessoas baratas, porque todo mundo está com emprego. Olha que coisa maravilhosa. E a economia toda cresce. A Europa é assim. Não tem desempregado, o salário médio lá é 2.000 euros, 3.000 euros. Tudo o que precisa ter. Agora, enquanto tiver 25 milhões de desempregados, salário mínimo ainda é muito alto. Um horror isso aí. A gente era que fazer pleno emprego. E como é que eu consigo um pleno emprego com uma lei trabalhista que impede que eu contrate pessoas com abaixo do salário mínimo, que são pessoas que não têm a menor formação, gente que está excluída da sociedade. Eu precisava ter pessoas, um aprendiz, alguém fala assim, poxa, por R$500 ele vai aprender no ofício, vai evoluindo. Não pode, é salário mínimo. Eu sou obrigado a ter aprendiz na empresa. O Ministério do Trabalho fala assim, você tem que ter aprendiz na empresa. Beleza, vou contratar. Mas não pode ficar na produção, não pode ficar exposto na chuva, no sol, não pode, tem que ficar no escritório. Eu falei, que aprendiz que é esse? Aprender o quê? Aprender o quê? Então eu acho o seguinte, as relações de trabalho têm que ser livres. CLT tinha que acabar, a justiça de trabalho tinha que acabar. E aí as pessoas vão conquistando muito mais emprego, enche todo mundo de emprego e aí é uma questão só de negociações. As pessoas vão. É meio radical, tem gente que vai falar que eu sou maluco, mas essa é a melhor forma de desenvolver o Brasil, gerar pleno emprego e botar todo mundo ativamente na economia, que é o que a gente quer. É que sai do comodismo, né? Você acaba se inovando. Excesso de proteção gera menos emprego. As leis são para quem tem emprego e não para o trabalho. Sim. É esse o problema.
Então elas vão gerando proteções para quem tem o emprego e vão bloqueando as pessoas que não têm emprego a entrar no mercado de trabalho. Isso nós temos que acabar. E ninguém sai dos Estados Unidos para vir trabalhar para o Brasil, mas todo mundo Não. quer vir do Brasil e ir para os Estados Unidos, e lá é o país mais livre, né? Onde o patrão tem total liberdade de... Por quê? Porque é simples entender o fato. O fato é que quanto mais livre, mais as pessoas vão se capacitando. O empresário, ele quer ficar com o quê? Com o que tem de melhor. Ele vai fazer, mas daí o empresário não quer pagar. Se o profissional é um bom profissional, que empresário, eu costumo dizer isso dentro da empresa, que empresário que não quer um bom comercial, que leva a sua empresa, que empresário que não quer um bom talento. Por isso que eu falo, o salário devia ser pago conforme a pessoa agrega valor à empresa. Claro. Salário, que eu falo muitas vezes, é aquilo que a gente paga para não perder aquele funcionário. Então, se o funcionário desenvolver, se ele entregar bastante coisa para a empresa, se ele agregar valor para a empresa, eu sou o primeiro a não querer perder ele. Eu não quero que ele vá para a concorrência. E aí ele vai aumentar o valor dele, o salário dele. Agora, quando você tem uma massa de pessoas que não tem educação fundamental de qualidade, que não tem educação profissionalizante, que não sabe fazer um ó com um copo, como é que nós vamos incluir essa turma? E que salário que eu vou pagar? Não, tem que pagar salário mínimo de tanto. Fala, não dá, cara. Piso da categoria. Aí o que acontece? Esse cara fica fora do mercado. Como é que a gente alimenta? Porque ninguém vive de fotossíntese, gente. Não existe essa possibilidade. As pessoas vão comer arroz e feijão todo santo dia. Como é que a gente alimenta essa turma? Aí cria-se programas sociais. Bolsa Família. Quem que paga a Bolsa Família? Nós que estamos trabalhando. Então a gente era muito mais fácil, muito mais inteligente incluir essa turma, acaba com essas redes trabalhistas, inclui essa turma, ela sobrevive ganhando dela. Ela não precisa de ninguém dando um bolsa. Ela ganha trabalhando ela, ganhando dela. A melhor coisa do mundo. E ela também vai contribuir para a sociedade. Inclusive ela poder evoluir e ganhar mais. Todos somos, capazes, Todos somos capazes. É possível, se é possível para o Alexis, é possível para qualquer pessoa, para nós. Então é isso que a gente tem que ter em mente, Todo mundo consegue. Aliás, quando eu falo que nós todos somos capazes, é para acabar com aquele complexo de vira-lata que enfiaram no brasileiro. Que ficam falando que o brasileiro não pode, que não sabe, que não sei o quê. Só é bom se é japonês, se é americano, se é suíço, se é europeu. Parece que nós aqui somos vira-lata. Eu tenho uma raiva disso, porque é o seguinte, o Brasil é constituído de todas as raças do mundo. Temos alemão, italiano, português, japonês, chinês, coreano, temos tudo aqui. Como é que mandaram para o Brasil aqueles caras ruins? Mentira. Gente trabalhadora, colono que construíram todo o sul do Brasil, os italianos, os alemães, os russos. Nós temos uma melhor qualidade. Se tem uma raça sem vergonha que tem no Brasil, são dos políticos que tomaram Brasília e tomaram as prefeituras e os governos. Essa sim a gente tinha que botar num barco e mandar bem longe. Eu acho que assim, um pensamento que eu, a Marcela, posso dizer por ela, que nós temos. Político de carreira. O cara é político de carreira? Não, nós não vamos votar. Nós estamos vendo uma movimentação dos políticos agora, dos candidatos à política, que são empresários. Alex, eu, Roberto, sempre achei que uma das coisas que a pessoa deveria ter é que ela tivesse tido já um negócio. Para ela poder, como que uma pessoa que nunca administrou uma empresa, nunca administrou nada, ela vai lá e vai administrar uma cidade, vai administrar um estado, um país, vai criar lei para beneficiar, sendo que ela nunca trabalhou. A pessoa entra na política querendo fazer carreira, político de carreira. Então, eu acho que esse movimento que o país está tendo, e é como eu falei, é uma alegria poder estar de frente com você, porque você como candidato, nós que somos totalmente apartidários, eu e a Marcela, mas eu acho que a gente tem que sair. O Alex, o grande diferencial do Alexis foi que o Alexis, ele saiu da mesa dele, saiu do sofá, da onde quer que seja, e ele foi falar, ele foi mostrar para as pessoas o que é estar por trás de uma mesa, o que é estar por trás de uma empresa, gerando emprego, colocando comida na boca de... Claro que os colaboradores é que faz, mas tem que ter alguém por trás disso. E o Alex fez isso, e você está sendo hoje uma voz na internet, Alex, para falar sobre isso. Conta um pouco pra gente, o que te motivou, Alex, a ir falar na internet, o que causou esse desconforto tamanho que às vezes nós temos, mas nós não fazemos. Não, você falou tudo. Nós estamos sendo governados por quem não tem história.
Pessoas que não fizeram nada na vida, né, civil aqui, e agora querem fazer alguma coisa. Nós estamos sendo administrados por incompetentes. É remédio que se perde, é ambulância que apodrece, é trem que não funciona. Isso é o que está acontecendo. Então o que acontece? Nós empresários sempre estamos cuidando da família, dos negócios, porque empreender é difícil, porque você tem que tomar muito cuidado, porque o fluxo de caixa tem que estar em dia, que você tem folha de pagamento, você tem riscos. Mas a gente foi percebendo que a política foi ocupada por gente com interesses pessoais pequenos e mesquinhos, com pessoas que foram cooptando o Estado para conseguir vantagens. A burocracia, que é tão ruim para o empresário como eu, é uma vantagem competitiva para quem está amigo do rei. Então nós começamos a perceber que o Estado foi tomado por bandidos, por pessoas desonestas, pessoas completamente assim, fora da realidade que é empreender e viver no Brasil. Parece aquele Luiz XV lá que fala, dá brioche, não tem pão, dá brioche. Sabe aquela coisa ridícula que acontece? Então nós estamos com uma ideia hoje, né, e é um slogan da minha campanha, que diz o seguinte: o Brasil é nosso, basta tomar posse. Então nós temos que tomar posse. E os empresários estão se unindo. Nós criamos aí o Movimento Brasil 200, que é justamente um movimento de empresários que não vão mais ficar calados, que não vão mais ficar esperando acontecer, que não vão nem delegar para mais ninguém e que estão entrando na política para ocupar o espaço, porque não tem vácuo na política. E uma outra frase muito importante diz o seguinte: o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Todo brasileiro de bem, competente, capaz, tem que entrar na política. Seja numa sociedade civil organizada, seja num partido. Tem que participar.